Olá, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me vendo e ouvindo direitinho? Sim. Tranquilo? Pessoal, olha só, hoje a gente vai ver alguns gráficos, né? Teve algumas meninas que pediram para a gente na última mentoria. Então, a gente separou aqui, principalmente o gráfico. Esqueci o nome da pessoa, mas na hora eu vou me lembrar aqui, porque a partir do gráfico dela, o que eu pensei? Em trabalhar um tema específico com vocês, tá bom? Porque eu vi que algumas de vocês estão com dúvida em um tema específico. Então, a gente vai esclarecer algumas coisas hoje a respeito desse tema, tá bem? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a minha... compartilhar com vocês minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, me contem aqui, peraí, deixa eu diminuir aqui, que aí eu vou conseguir ver vocês, peraí. Pronto. Estão conseguindo ver minha tela? Alguém me dá um retorno aí, só para eu saber. Consigo normalmente. Beleza, obrigada, Lara. Então, vamos lá, gente. Na mentoria de hoje, o que eu queria trabalhar com vocês? Peraí. Na mentoria de hoje, a gente vai trabalhar um tema que é o PBI. Me contem aqui se vocês têm dúvidas sobre o PBI, porque eu vi alguns gráficos e eu vi que ainda existem algumas dúvidas em relação ao PBI. E aí eu quero retomar o conceito e mostrar alguns gráficos para vocês entenderem de fato o que é o PBI e por que ele é tão importante para a gente aprender o método de ovulação Billings, tá bom? Então, me falem aqui no chat se vocês... Está todo mundo tranquilo em relação a esse assunto, se não, realmente tem dúvida. Vocês vão fazendo as perguntas também em relação a esse tema, que aí a gente vai conversando na mentoria de hoje, tá bom? Yasmin, quer fazer alguma pergunta porque você levantou a mão? Sim, boa noite. Boa noite. Semana passada meu gráfico foi analisado, né? Só que eu não tinha enviado o seguinte. E aí, uma dúvida quanto ao PBI, porque meu PBI no primeiro tinha sido definido como seca creme. E aí, no mês seguinte, que eu falei logo depois da menstruação, que eu comecei a me sentir molhado, e eu continuei. Fiquei quase o mês todo sentindo molhada. Aí eu queria saber se meu PBI mudou. Olha, Yasmin, é preciso que você envie o seu gráfico. As meninas até receberam hoje aqui o seu e-mail, a sua mensagem, mas nós não conseguimos encontrar o seu gráfico. Eu ia analisar ele hoje, mas as meninas não conseguiram encontrar o seu gráfico para poder me enviar para eu falar na mentoria. Não, mas eu enviei. Eu e-mail anexo, foi certinho. Então, olha só, eu vou dar a explicação hoje, e aí você vai analisar direitinho o que eu explicar, e aí você vai começar a entender um pouco sobre isso. Na semana que vem, a gente traz o seu gráfico, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, gente. O PBI, eu vi que tem várias aqui falando, eu tenho dúvida, eu tenho dificuldade em identificar. Então, olha só, o PBI é a chave do método de ovulação Billings. O PBI, ele é muito importante. Por quê? Porque é a partir deste padrão
que a gente caracteriza como infertilidade, que nós vamos definir aquilo que é fertilidade. Porque a gente vai definir primeiro o padrão que indica infertilidade, para a gente compreender o que está indicando que é uma possível fertilidade no nosso ciclo. Então, o PBI, nós falamos que ele é a chave do método, e a gente precisa entender o que é. O PBI é um padrão. Então, é um padrão que cada mulher apresenta. Então, o meu PBI pode ser diferente de cada uma de vocês aqui. Então, não tem como a gente dizer que existe um padrão, que esse padrão aqui vai ser sempre de infertilidade, porque cada mulher pode apresentar um padrão diferente. O que é importante a gente entender? Que o PBI é um padrão. Ele ocorre sempre da mesma maneira, dia após dia e ciclo após ciclo. Sempre igual, é um padrão sem mudança. Então, esse padrão que não muda, que é sempre igual, todos os dias a mesma coisa, e ciclo após ciclo ele se repete, a gente reconhece como um padrão de infertilidade. Por isso que nós dizemos PBI, que significa padrão básico de infertilidade. A infertilidade, ela é caracterizada por esse padrão sem mudança. O que isso significa? Que padrão é esse? Sensação e muco sempre iguais, constante. Então, por exemplo, a gente pode ter um PBI de secura ou um PBI de fluxo. A gente vai entender um pouco daqui a pouco. O que é um PBI de secura? Seca, nada. Eu me sinto seca e não vejo nada. Então, isso vai acontecendo dia após dia e ciclo após ciclo aparece esse padrão que indica infertilidade. Seca, nada, seca, nada, seca, nada. Ou tem mulher que tem um padrão de seca creme, por exemplo, ou úmida nada, ou seca pasta, ou úmida creme. Depende. Mas isso é importante entender que este padrão de sensação e muco não mudam, serão sempre iguais. O padrão vai ser sempre igual, uma constante. Tudo bem até aqui? Então, o PBI é um padrão que não muda, vai se manter sempre igual. Então, gente, isso aqui é importantíssimo vocês entenderem, porque às vezes vocês me perguntam assim, será que o meu PBI mudou? Quando que o PBI pode mudar? Em situações muito, muito, muito específicas. Por exemplo, quando a mulher está saindo de um ciclo ovulatório e vai para um ciclo anovulatório, quando está na amamentação, por exemplo, na pré-menopausa, quando ela para de tomar a pílula, aí o PBI pode mudar depois de uma gravidez. Aí, nessa situação específica, o PBI pode mudar, porque meu PBI era um outro. Por exemplo, antes de eu engravidar, meu PBI era seca nada, e agora meu PBI passa a ser, na amamentação, úmida nada. Então, nessa situação específica, o PBI pode mudar. Mas de um ciclo para o outro, o PBI não muda. O PBI vai ser sempre definido como aquele padrão que não muda, tá bom? Ai, Pamela, mas no mês passado eu me senti seca nada, e nesse mês eu vi uma sensação molhada. Essa sensação molhada já é uma possível fertilidade, porque você não reconheceu o seu padrão de infertilidade. Tudo bem? Então, o PBI, além de ser, voltando aqui, além de ser um padrão, então, primeiro, o PBI é um padrão. Além de ser um padrão, o PBI é uma fase do ciclo. E como fase do ciclo, ele se encontra em que fase, né, do ciclo? Depois da menstruação e antes da fase fértil. Então, vocês estão vendo aqui esse esqueminha aqui embaixo, ó, que eu selecionei agora? Vou até usar aqui, ó. Então, vocês estão vendo esse esquema aqui, né? O PBI está aqui nessa fase. Olha, logo após a menstruação. Então, o PBI, ele acontece sempre depois da menstruação, sempre. E antes da ovulação, sempre. Então, somente nessa fase aqui que a gente vai encontrar o PBI.
Depois da ovulação, já não tem PBI mais, porque depois da ovulação, a gente entra numa outra fase, que se chama fase lútea. Pamela, mas eu posso repetir na fase lútea o meu padrão de infertilidade? Pode, porque a fase lútea é uma fase infértil, mas não é uma obrigatoriedade. Pode ser que na fase lútea eu tenha uma sensação de umidade, de molhada, de, sei lá, uma sensação diferente do meu PBI. Entenderam? Então, o PBI é essa fase que é depois da menstruação e antes da ovulação. Então, por exemplo, uma mulher que está amamentando, ela está nessa fase aqui, ó, antes da ovulação. Uma mulher que deixou a pílula e não reconhece ápice, em que fase ela está? Provavelmente nessa aqui, na fase de PBI, podendo ter alguns dias de possível fertilidade até que ela reconheça o ápice. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Porque ninguém está falando nada? Me dá um sinal de vida aí para eu entender que está tudo bem, que eu posso continuar. Senão eu vou ficar falando aqui, tá bom? Boa pergunta aqui da Mel Magalhães. Então, enquanto não vier ovulação, é PBI ainda? Mel, enquanto a gente não reconhecer ápice, então, enquanto a gente não reconhecer ápice, o que pode ficar acontecendo? PBI e alguns dias de uma possível fertilidade. Ficar variando entre PBI e alguns dias de possível fertilidade até reconhecer ápice. Então, não quer dizer que tudo que acontecer antes da ovulação vai ser um PBI, não. Porque em algum momento a gente vai ver o estímulo de fertilidade voltando para que o período fértil, para que a ovulação aconteça. Entendeu? Então, eu vou mostrar um gráfico que vocês vão entender melhor, tá? Beleza. Então, eu estou vendo que está todo mundo acompanhando, que maravilha. Vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de PBI. O PBI de secura, né? O PBI de padrão de secura ou de fluxo. Ou o PBI combinado, que pode ser de secura e de fluxo. A gente vai entender, calma. Não precisem desesperar. E o PBI é uma fase do ciclo que antecede a ovulação. Beleza, já entendemos isso. Já entendemos as duas coisas aqui nessa última explicação. Beleza, já entendemos essas duas coisas aqui. Agora vamos entender esse tal de PBI combinado. Então, o que é um PBI combinado? É em ciclos que a gente não reconhece ápice, em ciclos que a gente não está reconhecendo que essa mulher está ovulando, que ela está ciclando, ou seja, em ciclos acima de 36 dias, tem que ser ciclos acima de 36 dias, pode-se reconhecer mais de um padrão que indique infertilidade. Então, a gente pode reconhecer mais de um padrão. Quantos? 2, 3, 4... 5, não temos limite. Porque tem mulheres aí na amamentação que vão apresentar vários padrões que indicam infertilidade. Entenderam? Então, a gente não pode limitar a quantidade de PBI combinado. É importante entender aqui, o que é o PBI combinado? O PBI combinado é aquele padrão que indica infertilidade, mas significa que mais de um padrão naquele ciclo que a mulher está, que é mais de 36 dias, vão indicar infertilidade. Então, por exemplo, pode ser um PBI de seca nada e úmida nada. Pode ser um PBI de seca nada, seca creme e úmida creme. Pode ser um PBI de seca nada, úmida nada, seca creme, úmida creme. Então, é um padrão, é mais de um padrão que vai indicar que essa mulher está infértil. Então, é um padrão que vai se repetir dia após dia, sendo de secura ou de fluxo. Quando eu falar de fluxo, vocês entendem que tem algum tipo de sensação e algum tipo de muco. E aí, a gente vai combinar esse padrão para dizer que essa mulher está infértil. Tudo bem? Então, o PBI combinado ele vai acontecer em situações específicas. Quais situações? Na amamentação, em ciclos de estresse, na pré-menopausa, enfim, a gente vai ver aqui, tá?
como que a gente define o PBI? Como que eu vou definir o meu PBI? Isso aqui é muito importante, que eu acho que gera ainda um tipo de confusão. Ô, gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Preciso desligar, por gentileza. Tá? Então, como que a gente vai definir o PBI? A gente vai definir o PBI... A gente define o PBI naqueles 15 dias iniciais do método. Então, naqueles 15 dias que a mulher começa as suas anotações, né, que ela começa ali, que ela começa as suas observações, a gente vai definir o padrão que indica a infertilidade. Então, quando a gente define um PBI de secura, a gente vai definir nos primeiros 15 dias ou já no primeiro ciclo dessa mulher. Então, viu lá, seca, nada, vai ser definido como um PBI. Agora, um PBI de fluxo, a gente precisa de 3 ciclos, me desculpem, 3 ciclos desse padrão se repetindo para definir como um PBI. Por quê? Porque um PBI de fluxo indica que ele tem algum fluxo, óbvio, algum tipo de sensação, algum tipo de muco. E isso pode confundir. Será que isso é uma fertilidade ou será que isso é um padrão de infertilidade? Então, para a gente ter certeza que é um PBI de fluxo, que é um padrão de infertilidade, a gente precisa desse padrão se repetindo ciclo após ciclo, tá bom? E o PBI combinado, Pamela? O PBI combinado, ele também é um PBI ali de fluxo, né? Ele pode ser um PBI de secura e um PBI de fluxo. Então, como a gente percebe que nesses 15 dias iniciais a mulher não teve progressão, evolução para um ápice, o PBI combinado ele vai ser definido nos 15 dias. Então, a cada 15 dias, a instrutora pode definir um novo PBI para essa mulher. Então, se a cada 15 dias a gente vê que essa mulher não está ovulando, a gente pode definir novo PBI. A cada 15 dias, por exemplo, eu tenho alunas de amamentação que voltaram a ovular com 1 ano depois, né, do parto. O bebezinho ia fazer 1 ano e aí que ela voltou a ovular. Então, a cada 15 dias que a gente fazia o atendimento, a gente conseguia definir um novo PBI. Entendem? Então, assim, o PBI combinado ele pode ir sendo definido a cada 15 dias pela instrutora. Pacientes com SOP podem ter PBI combinado, certo? Certo, porque pacientes com SOP podem ter ciclos anovulatórios, não reconhecer a fertilidade, né? Não reconhecer o ápice. Então, sim, as pacientes com SOP podem ter PBI combinado. Sinto que logo após a menstruação já entra no período fértil e logo identifica o ápice. Isso significa que eu não tenho PBI? Pode ser, Rafaela. Pode ser. Tem mulheres que têm ciclos curtos que não têm PBI, porque já sai da menstruação e já entram na fase fértil. É verdade que a amamentação influencia na infertilidade? Sim, claro. Porque durante a amamentação, o corpo da mulher está entendendo, né, ali a secreção hormonal, está entendendo que não está na hora dela voltar à fertilidade. Então, a mulher que amamenta exclusivamente, na livre demanda, que o bebê acorda para mamar, ela pode experimentar longos períodos de infertilidade. Isso é uma regra? Não, porque tem mulheres que já retornam à fertilidade no 2º, 3º mês depois do bebê nascido. Então, por isso, a gente precisa acompanhar o ciclo dessa mulher, os sinais que o corpo dela está dando para a gente entender se ela está fértil ou não, tá? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui um gráfico da Natália. Depois da gente conversar sobre tudo isso, o gráfico da Natália está aqui um exemplo para a gente. Natália, se você estiver aqui na mentoria, eu trouxe o seu ciclo para mostrar aqui um gráfico perfeito de definição de PBI, de fase fértil, né? O exemplo que eu estou trazendo é de um ciclo ovulatório, fértil, com PBI definido. Atentem-se para uma coisa.
8 meses pós-parto. 8 meses pós-parto. Então, ela já entendeu, ó. Ela já teve ali a primeira fase do ciclo, a menstruação, molhada sangue, molhada sangue, molhada sangue, seca sangue. E depois ela já definiu aqui, ó, PBI. Essa fase aqui, ó, seca nada até o 14º dia do ciclo. Então, essa história de que toda mulher ovula no 14º dia do ciclo é uma mentira. Por quê? Porque olha aqui, no 14º dia do ciclo, a Natália estava seca nada, ela estava infértil. E aí depois, no 15º dia do ciclo, começou o processo ali da fertilidade acontecendo, da progressão da fertilidade dela. Então, aconteceu, olha, ela já começou a se sentir escorregadia, vendo um creme, molhada transparente. Olha a progressão aqui, ó, molhada transparente, escorregadia transparente. No dia seguinte, seca transparente. Então, aquela coisa do ápice que nós conversamos, né, na última mentoria, os requisitos para reconhecer o ápice aconteceram. Progressão, último dia de sensação escorregadia e queda. E aí ela reconheceu o ápice aqui, ó, no dia 24, no 21º dia do ciclo dela. Depois veio uma fase lútea, né? Uma fase lútea aqui de 3, 6, 9, 12 dias e já chegou a menstruação dela. Um ciclo ovulatório fértil com PBI definido. PBI, ó, seca nada. Então, sempre, a partir de agora, o PBI da Natália será seca nada. Seca nada, o PBI dela está definido. Então, no próximo ciclo, o PBI dela vai aparecer seca nada. Não apareceu, eu saí da menstruação e me senti úmida. Saí da menstruação e me senti molhada. Já é uma possível fertilidade. Não pode definir, eu vou definir um novo PBI aqui porque o seca nada não apareceu. De jeito nenhum, tá? E nos ciclos anovulatórios, posso ter várias vezes a sensação de fertilidade e depois retornar ao PBI seca nada? Pode, Mariana. Pode ficar variando ali, principalmente dependendo de que fase do ciclo você tá, né? Tá retornando a fertilidade, então começa a ter mais estímulos de fertilidade. E aí vai ter muitos estímulos de fertilidade, menos dias de PBI, pode acontecer, tá? Pâmela, mas quando a sensação de escorregadia é apenas no papel ao se secar? Conta, já falei sobre isso. Na última mentoria, eu acho que eu falei isso, hein? Então, beleza. Então, aqui já vimos um ciclo bonitinho, redondinho, de PBI seca nada e fase fértil definido, tudo bem definido aqui nesse gráfico da Natália. Agora, vamos ao gráfico da Inês das dores. Eu acho que eu já até analisei o gráfico dela em uma das mentorias, mas a gente vai conversar sobre o gráfico dela porque tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui com vocês. Eu acho que ela está aqui na mentoria, se eu não me engano, acho que no início eu já tinha visto ela por aqui. Inês, se você quiser falar, se você estiver aí, eu não sei. Mas vamos lá. O primeiro gráfico dela é lá de setembro. Olha ela aí, oi. Então, pronto. Vamos falar sobre o seu gráfico hoje. Então, ó, começou aqui o gráfico. Aí ela começou a notar, seca nada, molhada, seca nada. Então, ó, PBI, logo após a fase da menstruação, antecedendo a fase fértil, já ficou seca nada, PBI de secura definido. Seca nada sempre vai ser um PBI ali definido, logo após a menstruação, antes da fertilidade. Beleza. Aí ela começa a notar, olha, úmida, líquido seminal. Claro, foi por conta da relação da noite anterior. Então, beleza. Aí depois veio seca, creme amarelo. Úmida, creme amarelo. Molhada, fluido branco. Molhada, fluido branco. Escorregadia, fluido transparente. Escorregadia, fluido transparente, escorregadia... Eu posso considerar esse úmida, seca e úmida como um PBI? Olha só, seca nada, seca creme amarelo, úmida creme amarelo, molhada fluido. Posso? Qual é a definição de PBI, Rejane? Qual é a definição de PBI, Rejane?
PBI é o quê? A Regiane pôs pode? Não porque, Mel. PBI é um padrão que não muda. E mudou. Perfeito, Mel. Arrasou. Entendeu já o que é o espírito da coisa aqui. PBI é um padrão que não muda. E nesse caso aqui mudou. Ela estava ficando seca nada, foi para seca creme, úmida creme, molhada. Olha só a progressão, ela começou aqui, ó. A progressão da fertilidade dela começou aqui. Mas e nesse caso, como seria? O PBI dela não seria úmida? Não, o PBI dela é seca nada. Olha aqui, ó, 2 dias de seca nada após a menstruação. Então, gente, apareceu o seca nada. Se ela não tivesse ovulando, aí talvez a gente definiria um PBI combinado, mas ela estava ovulando. Aqui veio a sensação escorregadia. Então, teve a progressão, teve a sensação escorregadia, tanto é que depois aqui da fase da ovulação, né, ela teve aqui ó, a fase lútea, que foi bem longa, e iniciou um novo ciclo aqui, ó. Então, não tem essa de PBI combinado em ciclo ovulatório. Se é ciclo ovulatório, é ciclo ovulatório. Não tem como definir PBI combinado. Beleza. A não ser que esse tenha sido o primeiro ciclo ovulatório dela. Mas se foi o primeiro, se não foi o primeiro, se foi o primeiro que a gente estava ali definindo tudo, não dá para definir esse PBI combinado aí, não. Aí, vamos lá. Aí começou um novo ciclo aqui no dia 4 de novembro. Veio a menstruação. Então, vamos lá. Doutora, meu ciclo dura em média de 29 a 33 dias, estou no 35º com cólicas leves por esses 2 dias, mas posso considerar... Thaís, sem ver o seu gráfico, eu não posso dizer se pode ser atraso ou não, porque o atraso no método de ovulação bílis a gente considera a partir do ápice. Então, se você reconhecer o ápice, quantos dias após o ápice, aí sim a gente pode conversar. Mas do ciclo a gente não fala, tá? Vamos tirar as dúvidas de PBI, gente. Então, se for um dia, aí já pode falar que é PBI de seca nada, Rejane? Se for um dia de seca nada, sim. Já pode falar que é PBI, tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Aí veio menstruação, aí veio aqui, ó, ela teve, no dia 10, ela teve uma relação, tudo bem, sem problema, porque ela estava seca, que é a sensação do PBI dela. Aí veio úmida líquido seminal. Úmida líquido seminal não pode ser considerado um PBI. Então, já é uma possível fertilidade. Aí já veio, olha lá, progressão, reconhecimento de ápice, né, aqui no dia 17, fase lútea, e iniciou o novo ciclo. Alguém desliga o microfone aí, por favor, que está com o microfone ligado, porque atrapalha bastante, por favor. Quem está falando aí, please, e com o microfone ligado. E aí, em dezembro, iniciamos um novo ciclo. Beleza, iniciou o novo ciclo, aí ela colocou aqui, ó, teve uma relação no dia de seca mancha, aí ficou, ó, úmida líquido seminal, ok. Até aqui foi por conta da relação da noite anterior. Aí ela anota aqui, ó, seca pasta de dente como um PBI. Porque aqui ela está anotando o símbolo de igual, que é o PBI de fluxo. Seca pasta de dente é o PBI dela? Seca pasta de dente? Não. Seca pasta de dente não é o PBI dela. O PBI dela é seca nada. Seca nada. Então, seca pasta de dente não pode ser PBI. Já é o primeiro dia da progressão dela. Então, o que está acontecendo aqui no gráfico da Inês? Ela está saindo da menstruação e indo direto para a fase fértil. Então, não pode considerar PBI. Tudo bem? Pós-parto, amamentando, é normal ficar oscilando entre seca, molhada, escorregadia? Ana Flávia, depende. Se você estiver retornando à fertilidade, pode ser normal sim, tá? Beleza. Aí, olha o que aconteceu no gráfico da Inês aqui, nesse último.
Eu quis trazer de propósito, porque olha só o que aconteceu. Veio a menstruação, depois ficou seca nada. E aí ficou úmida, fluido, seminal, por conta da relação do dia primeiro, ok. Aí foi úmida, fluido, transparente, úmida, fluido, transparente, úmida, fluido, transparente, úmida, fluido, transparente, molhada, fio, opaco, molhada, fio, opaco, escorregadia, clara de ovo, escorregadia, clara de ovo. Esse úmida, fio, transparente aqui pode ser considerado um PBI? Se ela já apresentou um seca nada aqui nesse primeiro dia depois da menstruação? Não. Esse úmida, fluido, transparente é uma mudança. Então, é uma possível fertilidade. Mel, o úmida líquido seminal, ele é uma possível fertilidade? Não sei. Por quê? Porque a sensação de umidade e o fluido seminal, eles podem confundir a mulher no dia seguinte da relação justamente disso. Olha, eu estou úmida hoje. Será que essa sensação de umidade é uma possível fertilidade ou aconteceu por conta da relação da noite anterior? Então, por isso, nos dias de PBI, a regra é 2 noites alternadas. Então, aquele dia fica meio assim, exatamente, fica meio nulo. Porque você fala assim, essa sensação e muco aqui, eles podem ter sido influenciados por conta da relação, mas pode ser uma possível fertilidade. Então, você fica naquela dúvida. A gente vai saber se ela está na fase fértil ou infértil, dependendo do dia seguinte. Porque vamos supor que nesse dia 3 aqui, ela tenha ficado seca nada. Se ela ficou seca nada, a gente sabe que no dia 2 ela estava infértil. E que realmente esse úmida líquido seminal foi por conta da relação da noite anterior. Ok? Nesse caso, que já sai do PBI indo para a fase fértil, pode durar quantos dias até o ápice nesse caso? Rejane, no método Billings, a gente não prevê nada, gente. A gente não sabe. A fase fértil também é uma fase variável, que não tem como a gente definir que vai ser 7 dias, 10 dias, 11 dias, não sei. Cada mulher vai apresentar um padrão, cada mulher, dependendo ainda da fase do seu ciclo reprodutivo, se ela está amamentando, se ela está pós-pílula, se ela está na pré-menopausa, não dá para a gente prever, gente. Não dá para prever e dizer, vai ter 5 dias de fertilidade, tá? Doutora, estou no 72º dia do ciclo, sem identificar PBI, sem ápice, sem sangramento de menstruação. Fabiane, tem alguma coisa errada aí. Tem que identificar um PBI. 72 dias sem identificar um PBI, tem alguma coisa errada. Manda o seu gráfico para a gente. No caso do período de amamentação, anota direto os dias do ciclo sem zerar o dia. Sim, vocês vão ver um gráfico de amamentação que eu separei para hoje, tá? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui é da Thaís, que ela pediu para a gente avaliar na mentoria passada. Thaís, não sei se... é você, Thaís? Você falou, corrige o meu, please. É você? Pronto, chegou a sua vez, Thaís, estamos aqui. Esse pedido aí foi ouvido imediatamente, hein? Então, olha só, a Thaís mandou para a gente o gráfico dela, ó. Veio a menstruação, aí ela começou aqui a anotar, ó, depois da menstruação, vamos analisar os próximos 15 dias, que é o que toda instrutora faz. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, toda instrutora vai pegar o gráfico 15 dias e vai analisar. Não pode ter sangramento, não pode ter menstruação. Aí, a primeira coisa que a gente bate o olho é, tem um ápice nesse gráfico? Provavelmente sim. Mas, olha, faltaram aqui 5 dias de anotação. Ficou 5 dias sem anotar, Thaís. 5 dias sem anotar é muita coisa. 5 dias sem anotar, para a gente, principalmente nessa fase aqui, é crucial. Por quê? Porque aqui poderia estar tendo uma progressão para você reconhecer esse ápice aqui. Porque, olha só, o dia 6 e o dia 7, que você anotou aqui, ó, dia 6 e dia 7, você anotou assim, ó, molhado, escorregadia, molhado, escorregadia. Teve a sensação de escorregadia,
Teve uma mudança? Não sei, porque faltou anotação no dia 8, faltou anotação no dia 9. Então, eu também não sei o que aconteceu nesses 2 dias aqui. Então, olha, para reconhecer um ápice, a gente precisa de quê? Progressão, último dia de sensação escorregadia e mudança. Tem o último dia de sensação escorregadia aqui, mas não tem progressão e não tem jeito da gente ver se houve uma mudança. Então, não tem como reconhecer esse ápice aqui que você reconheceu. Isso aqui está incorreto. Principalmente por quê? Porque você falhou nas suas anotações. Estão vendo o quanto é importante no gráfico a gente ser fiel, a gente anotar todos os dias. Porque a gente perdeu a fase mais importante. Ok, aí ficou aqui, ó. Beleza, logo depois da menstruação ficou molhada, turvo. E aí você já sinalizou aqui como um PBI. Depende. Houve uma progressão aqui nesses dias? Entende? Thaís, se você quiser ligar seu microfone para falar comigo e tirar suas dúvidas, também fica à vontade. Ou pode mandar aqui no chat também, que eu estou atenta. Não, doutora, esse daí foi o primeiro que eu anotei logo que eu comecei, então tá todo errado. Eu já até passei a limpo, depois dessas anotações, aí eu comecei a anotar direito e até mandei foto do atual, mas esse daí tá todo errado, eu não sabia anotar nada. Nossa, então peraí, deixa eu ver se eu localizo o seu gráfico aqui, porque as meninas me mandaram esse gráfico aqui. Esse daí tá todo errado, esse aí. Não, então peraí, 1 minuto que eu vou tentar localizar seu gráfico aqui, que eu acho que realmente está aqui na pasta. Deixa eu tentar achar ele aqui rapidamente para a gente poder não perder muito tempo. Só para eu analisar, aproveitar que você já está aqui, eu já estou falando do seu gráfico. Mas, peraí. Gráficos. Mas esse realmente está errado, tá? Eu não sabia anotar nadinha. Thaís. Vamos lá. Thaís Laiane Rocha, tá aqui. Vamos ver aqui, dezembro, janeiro. Estou com o seu gráfico aqui, achei. Peraí, então deixa eu baixar ele aqui. Esse e esse aqui, tá. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o gráfico. Da Laís, para a gente poder conversar sobre ele. Da Thaís, desculpa. Então, primeiro a gente vai ver esse aqui. Vou trazer para frente. Deixa eu colocar aqui para transmitir de novo e a gente já fala. Pronto, comecei. De novo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, Thaís. É esse aqui, não é? Olha. Então, Isso, é esse daí. Outubro, novembro já veio aqui. Aí você definiu o PBI como um PBI de seca nada. Né? Então, PBI aqui, seca nada, definido. Beleza. Primeiro PBI definido, seca nada. Aí vem já uma progressão, olha. Seca escorregadia, úmida escorregadia, úmida escorregadia, molhada. Aí, molhada escorregadia, úmida nada, seca nada, seca nada. Então, você reconheceu o ápice aqui, ó, uma dúvida. Será que o meu ápice foi aqui no dia 9? Né? Você ficou aqui na dúvida. Bom, lembra da última mentoria que eu expliquei que o ápice, ele vai acontecer depois de uma progressão no último dia de sensação escorregadia, último dia de sensação escorregadia e mudança brusca. Então, a gente reconhece o ápice sempre no último dia que a sensação foi escorregadia, que você vai dizer, hoje eu estou seca nada, úmida nada, mas ontem eu estava escorregadia.
Então, quer dizer que o meu ápice foi ontem. O ápice, ele sempre vai ser reconhecido em retrospecto. Então, no dia de ontem foi o ápice. No último dia de sensação escorregadia. Ok? Ok, doutora, agora. Então, aí, beleza. Corrigindo aqui. Aí veio a menstruação, PBI seca nada, aí ficou úmida grumos, beleza, ela já marcou como uma possível fertilidade aqui. Úmida nada, úmida nada, úmida nada. Símbolo errado aqui, ó. Possível fertilidade, possível fertilidade. Porque PBI de úmida nada seria um PBI de fluxo. Não é o caso. Não é o caso porque você está ovulando. Você está tendo ovulação, então não tem PBI combinado. Beleza, outro ápice reconhecido incorretamente. Por quê? Porque você reconheceu no último dia de molhada catarro, e o ápice seria no último dia de molhada escorregadia, então sempre no dia anterior. Ok? Tudo bem, Thaís? E aí, beleza, entrou na fase lútea, beleza. Entrou na fase lútea, acabou o ciclo, começa outro ciclo. Aí, o outro gráfico é esse aqui, né? Você vê, que veio aqui, dezembro, janeiro. Aí começou molhada nada, né? Começou tudo de novo, molhada sangue, molhada sangue, molhada sangue. Aí logo depois veio seca nada, PBI. Beleza, essa fase aqui, ó, seca nada não, aqui tinha mancha. Então é seca mancha, seca mancha. Logo depois do dia 29 veio seca nada, seca nada, seca nada, seca nada. Essa fase aqui é a fase do PBI. Tudo bem? Tudo. PBI. E aí depois veio um seca catarro. Seca catarro, uma possível fertilidade, já iniciou a progressão aqui. Ok? E no caso, aí nesse caso, é onde eu estou anotando, a progressão parou no dia 10, que foi o último dia de molhada. Escorregadia. Isso. E a minha menstruação ainda não veio. Mas ficou sensação molhada, escorregadia no último dia aí, dia 10, que aí no dia seguinte houve a mudança, você falou, ontem eu estava escorregadia, hoje eu não estou mais, então meu ápice foi ontem. Que é a parte que não está aí, que eu completei agora. Perfeito. Então, você compreendeu agora? Sim. Alguma dúvida? A minha dúvida é só aquilo que eu lhe falei. Então, eu posso considerar atraso, se meu ápice foi dia 10? Seu ápice foi dia 10. Isso. Hoje, a gente já tem aí 14 dias. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. Ainda não. Por quê? Tá. Por que a gente ainda não pode considerar um ápice? Porque a ovulação, né, a fase lútea, ela pode durar entre 11 até 16 dias. Então, amanhã é o último dia de probabilidade dessa menstruação vir. Se não vier a sua menstruação amanhã, você pode fazer um teste de gravidez. Por quê? Porque você teve uma relação no dia 5, no dia que estava já possivelmente fértil, no dia de seca catarro. Tá bom. Já era fértil. Entenderam? Por isso Entendi. é muito importante a gente definir o PBI. Por quê? Porque qualquer coisa diferente do PBI é uma possível fertilidade. Olha só, esse seca catarro já era uma possível fertilidade. Pamela, mas eu estava seca, mas o PBI é seca nada. Por isso eu quis, eu quis falar sobre o PBI hoje para vocês entenderem essa dinâmica do nosso ciclo. Ok? Ok, doutora, obrigada. Tirou uma dúvida enorme. Então, pronto. Obrigada. Então, por nada. Beleza, gente. Então, vamos conseguir, né? Vamos seguir aqui para a gente poder dar continuidade. Então, o PBI é um padrão básico de infertilidade. A gente viu até agora PBI, né, de secura e PBI de fluxo definidos ali, que eu fui mostrando para vocês. E agora eu quero mostrar aquilo que a gente conversou do PBI combinado. O que é esse tal de PBI combinado? Lembrando que ele só vai acontecer em ciclos variantes, em ciclos sem ápice.
que pode acontecer na amamentação, um ciclo de estresse, um ciclo que toma alguma medicação, um ciclo de pré-menopausa, enfim. O PBI combinado ele pode acontecer. Qualquer mulher pode ter ciclo sem ápice e apresentar um PBI combinado. Então, olha aqui esse ciclo, né? Esse ciclo aqui, ó, pós-parto, amamentando, é da Valquíria. PBI combinado de seca nada mais seca creme. Perfeito! Olha só, por que realmente é um PBI? Porque mantém um padrão, ó, seca creme, seca nada, seca creme. Úmida creme. Opa, úmida creme, possível fertilidade. Aí volta. Seca creme, seca creme, seca creme. Estão vendo o padrão ali, ó? Úmida creme, uma possível fertilidade ainda. Aí, Valquíria! Aí volta, seca creme, seca creme, seca creme. Seca nada, seca nada, seca creme, seca creme, seca creme. Estão vendo esse padrão aqui, olha? Olha quantos dias desse padrão se repetindo, sempre igual, a mesma coisa. Apesar de aparecer um muco, esse muco não progride, não está evoluindo para um padrão de uma possível fertilidade. Beleza, aí ela começou a abstinência de 15 dias, de novo. Por quê? Porque o bebê fez 6 meses e começou a introdução alimentar. Pamela, é obrigatório fazer abstinência de 15 dias quando isso acontece? Não, ela fez, acho que não sei por quê, Valquíria. Você conta pra gente aqui se você quiser. Mas não tem necessidade nenhuma, é continuar as anotações e ver o que vai acontecer. Tanto é que manteve o padrão, olha lá. Um dia aqui de úmida creme, aí voltou. Seca creme, seca nada, seca nada, seca creme, seca nada, seca creme, seca creme, seca creme, seca creme, seca creme, seca creme. Ficou o seca creme aqui, ó, constante, um PBI, um padrão constante que não muda. Estão vendo isso? E olha, intercala entre dias de seca nada e seca creme, seca nada, seca creme. Não muda, é um padrão todos os dias. Sabe? Então, assim, definido o PBI, a gente vai definir o PBI está definido. A não ser que venha uma mudança drástica. Ah, eu reconheci um ápice duvidoso, está começando a ter sangramentos recorrentes. Aí sim a gente pode até pedir 15 dias de abstinência novamente, mas não tem necessidade. Ana Flávia pôs aqui, ó, nos 3 meses de amamentação também deve fazer abstinência de 15 dias? Não. Fez abstinência uma única vez. Eu comecei o método, eu fiz 15 dias de abstinência e depois disso a gente vai aplicar a regra. No curso, o Dr. Felipe indica fazer porque a amamentação pode ter alteração. E isso se a gente reconhecer alguma alteração significativa. Se eu reconhecer uma alteração significativa, tipo um ápice duvidoso, aí sim. Aí a gente vai fazer 15 dias de abstinência novamente. Fora isso, não. Doutora. Oi. Boa noite. No dia seguinte desse último dia aí que eu marquei que teve o sangramento, manchas, aí sim veio um dia de sangramento mesmo. E aí depois ficou 2 dias de mancha, 3 dias de mancha, e aí voltou para o PBI. Já estou há 3 dias no PBI. Não foi nada, eu continuei tudo na mesma linha, segui o gráfico. Perfeito, entendeu perfeito, Valquíria. Por quê? Porque, olha só, manteve eu não reconheci ápice nenhum. Né? Palmas. Exato, não reconheceu o ápice. Se não reconhecer o ápice, você vai iniciar um novo ciclo? Não. Você só vai iniciar um novo ciclo quando tiver ápice. Teve aqui 2 dias de uma possível fertilidade. Olha, seca gel elástico. Se isso aí tivesse sido ápice, alguma coisa, proteção. Aí depois aqui, ó, seca gel elástico de novo. Depois retornou o PBI. E depois veio um sangramento. O sangramento você anota aqui, né? Ó, você deve ter feito assim, ó. Sim. Fluxo, aí as manchinhas, manchinha, e depois voltou o PBI. Seca creme, seca nada, sei lá. Isso. Seca creme ou seca nada, que fique variando entre seca creme e seca nada, não tem problema. Entendeu? Perfeito. Entendi. É isso mesmo. Por quê? Porque esse sangramento aqui foi um sangramento, não foi menstruação. Então, continua no mesmo gráfico. Perfeito.
O PBI, você disse, então, que ele vai normalmente ficar igualzinho depois que voltar à fertilidade? Não vai mais ser combinado? Então. Isso. Depois que voltar a sua fertilidade, a gente não vai ter mais PBI combinado de seca creme e seca nada. Aí o que a gente tem que fazer? Reconhecer o primeiro ápice? Reconhecer. Beleza. Isso quer dizer que a fertilidade voltou. Se a fertilidade voltou, vem a menstruação. Então, quando vier a menstruação, você vai fazer 15 dias de abstinência para definir qual vai ser o PBI. Seca creme ou seca nada? Tá. Entendeu? Então, É porque antes da gravidez era só seca nada, sempre. Viu só? E aí mudou depois. Pronto. Então, assim, a gente define novo PBI quando retorna a fertilidade. Retornou a fertilidade, reconhecer o ápice, aí sim a gente vai definir qual vai ser o PBI dela, seca nada ou seca creme, porque um dos dois que vai prevalecer. Entendeu? Mais alguma dúvida? Então, olha só, o bebê fez 6 meses, iniciou a introdução alimentar, a gente já viu que houve uma primeira mudança ali no gráfico. Isso é muito comum. O que é muito comum também? Inicia a introdução alimentar, o bebê mama mais. Não sei, existe uma coisa que eu percebo muito nas minhas alunas de amamentação. Pamela, eu iniciei a introdução alimentar, parece que meu bebê está mamando mais. Então, mantém o PBI. Às vezes estava vindo mudança no gráfico, para de acontecer as mudanças no gráfico, começa a ficar PBI de novo. Isso é muito comum, porque o bebê começou a mamar mais de novo. Ah, não, Pamela, mas olha, iniciei a introdução alimentar, meu bebê já está largando o peito, já está comendo mais, já está realmente desmamando, sem problema. Então, a gente vai começar a ver essas mudanças acontecendo no gráfico, o retorno da fertilidade vai acontecer de forma mais rápida, tá bom? Depois de uma semana que ele começou a comer, ele parou de acordar à noite. Então, ele não está mais mamando de madrugada. Isso é um fator. O bebê não acorda mais de madrugada. Então, o que está acontecendo? Está ficando um longo período sem amamentar. Um longo período que começa a secreção hormonal ali a acontecer e a fertilidade tende a retornar. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Temos que acompanhar para ver. Tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Não, só. Tranquilo. Beleza. Então, gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum gráfico para hoje, senão eu vou encerrar e vou perguntar, atender as perguntas. Ah, não, tem aqui o da Ana Flávia ainda. A Ana Flávia está aqui, olha, que ela estava me fazendo várias perguntas, né? Ana Flávia, eu trouxe o seu gráfico, então vamos lá, vamos acompanhar aqui, se você quiser tirar alguma dúvida e ligar o microfone, beleza. Primeira coisa, você só anota no gráfico a sensação, você não anota muco. Então, isso é uma primeira coisa que me gerou um certo incômodo. Você realmente não vê nada ou você está esquecendo de anotar o que você vê? Então, essa é a primeira pergunta da instrutora. A primeira questão que eu quero levantar aqui. Segunda coisa, esse aqui é um gráfico típico de alguém que não está ovulando, né? Porque a gente não está vendo progressão. Nos últimos 15 dias, a gente não... nos primeiros 15 dias do gráfico anotado, a única coisa que tem anotada aqui é seca. Seca, 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 seca. Vocês estão vendo aqui, olha. 15 dias de sensação de secura. Então, a gente abate o olho e fala, se é seca, nada. Ana Flávia, você podia me responder aí, porque aí a gente vai fazer uma análise melhor do seu gráfico. Se for seca, nada, todos os dias... Ali, ó, sim, sem muco. Então, seca sem muco, você vai notar seca, nada. Seca, nada. Seca, nada. Seca nada, PBI. Então, isso aqui tudo é PBI, PBI definido, seca nada. Aí ela anotou aqui um dia, ó, dia 25, molhada. Por conta da relação da noite anterior? Muito provavelmente, sim. Beleza, e não tem problema, porque esse dia aqui fica um dia meio que um vácuo ali, né? Porque é um dia que você fala assim, provavelmente isso aqui foi por conta da relação. Aí voltou, seca nada, seca nada, seca nada, seca nada, seca nada. Outro dia aqui, ó, molhada. Será que esse molhada não foi interferência daqui, ó? Provavelmente. Aí veio úmida, úmida. Então, seria úmida sem muco? Úmida nada?
Ou tinha algum tipo de muco? Isso aqui é muito importante, gente. Úmida nada, seca, seca, úmida. Então, isso aqui poderia ser um PBI combinado, mas vamos ver o que vai seguir aqui no gráfico. Levemente escorregadia. Opa, então será que esse úmida aqui, ó, já não foi um primeiro dia de uma progressão aqui? Então, não dá para definir esse PBI combinado aqui ainda, não. Aí veio escorregadia branco creme. Então, um muco tipo um creme. Escorregadia creme. Levemente escorregadia. Úmida. Levemente escorregadia. Molhada. Levemente escorregadia. Escorregadia com pouco muco. Tipo um gel, tipo uma clara de ovo. Depois, levemente escorregadia de novo. Gente, levemente escorregadia é escorregadia. Então, não adianta anotar levemente escorregadia. É escorregadia e pronto. Vai anotar escorregadia no gráfico. Então, todos esses dias aqui, escorregadia. Então, isso aqui está indicando que está tendo estímulo. Está tendo algum estímulo no seu gráfico, no seu corpo aí. Ah, no dia 18 foi seca. Então, dia 18 foi seca. Aí, uma coisa. Aqui não houve uma progressão bem definida. Não houve uma progressão da gente dizer assim, olha, ela progrediu de úmida para molhada, para escorregadia, o muco foi progredindo, não ficou escorregadia, 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 caiu para úmida, escorregadia, escorregadia. Então, isso aqui é uma progressão meio duvidosa. Então, a gente poderia reconhecer um ápice aqui, então, no dia 17, porque no dia 18 foi seca? Um ápice talvez duvidoso. Então, o que tem que fazer de novo? Esperar o retorno do PBI por 3 dias para aplicar a regra 2 na quarta noite. Entendeu, Ana Flávia? Ana Flávia? Sim. Você está amamentando? Sim. Ah, então está amamentando. Isso aqui é muito comum na amamentação. O seu bebê já dorme a noite inteira ou já fez introdução alimentar, alguma coisa assim? Quanto tempo tem o seu bebê? Ou introduziu? Doutora, tá me ouvindo? Sim. O meu bebê tem 3 meses, ele fez 3 meses na semana passada. É a amamentação exclusiva? Sim, exclusiva. É livre demanda? Livre demanda. Não tem fórmula. Não, sem fórmula. O Acorda intervalo de máximo que ele pra fica mamar? sem amamentação é 4 horas à noite, 4 e 5 horas. Tem noite que dorme a noite toda? Não, Sempre acorda para mamar. sim, sempre acorda. Então, olha, PBI definido seca. Esse levemente escorregadia aqui, essa sensação de escorregadia, é uma dúvida? Que pode ser um retorno da fertilidade? O PBI pode ser estabelecido já, mesmo ainda não tendo voltado à fertilidade? Seca nada, sim. A gente, olha, mulher, foi o tema da aula de hoje, a primeira parte da mentoria. Eu O perdi PBI essa parte, entrei atrasada. Então, a gente define PBI antes de definir fertilidade. O PBI é a primeira coisa que a gente define. Então, definido secanada, está secanada. É PBI. Definimos o padrão que indica infertilidade. O que é diferente desse padrão é uma possível fertilidade. Ah, entendi. Tá? Então, agora, o que você vai fazer? Esperar retornar o PBI, contar aqueles 3 dias, primeiro, segundo, terceiro dia de PBI, na quarta noite aplica a regra 2. Por quê? Porque o seu ciclo, o seu corpo está mostrando para a gente que está tendo algum estímulo aí. Certo. Pode ser que retorne a fertilidade? Pode, mas ainda isso não aconteceu, porque a gente não vai definir um ápice aqui ainda não. Porque não teve uma... Nos dias que se seguiram ali, voltou para úmida, molhada, 2 dias de seco, nada. Então, continua oscilando dessa forma. Continua oscilando, então tem que ficar atenta. Agora, essa sensação de secura é PBI definido, perfeito. Depois você manda o seu gráfico atualizado para a próxima mentoria para a gente poder ir avaliando, tá bom? Sim. Então, tá bom. Muito obrigada. Por nada. Então, beleza. Então, podemos encerrar 9 horas em ponto, que isso? Hoje eu cravei aqui o número de gráficos certinho com o tema da mentoria de hoje. Então, o que precisa ficar muito claro hoje? O que é PBI? PBI é um padrão.
que se repete ciclo após ciclo, dia após dia. PBI combinado eu vou ter em situações muito específicas, que eu não tenho reconhecimento de ápice. Nesse caso, eu posso reconhecer mais de um padrão. Fora isso, gente, é PBI definido ou como secura ou como fluxo. Ok? Então, eu acho que, assim, não sei, me contem se ficou claro para vocês essa definição do PBI, tá? Porque eu acho que isso aqui é muito importante para a gente seguir as próximas mentorias. Ô, Lara, anota para mim o nome da Rafaela aí, olha, para a gente analisar. Rafaela, qual o seu sobrenome? Para a gente poder analisar seu gráfico na próxima. A próxima mentoria, gente, é com o Dr. Felipe. Então, ele vai estar aqui com vocês. Eu peço para ele, a gente se comunica aqui, eu falo com ele para analisar o gráfico, tá? Fabiane Kunzler. Nossa, que nome difícil. Ô, Lara, você está ouvindo aí? Lara? Oi, doutora Pamela. Você pode anotar o nome das meninas, por favor? Anoto sim. A senhora pode repetir para mim quais que querem? Rafaela Santos Silva. E a Fabiane Nossa, o sobrenome dela é muito difícil, mas eu vou pôr aqui eu vou pôr aqui no chat. Fabiane Pronto. Maria, Fabiane Maria. Pronto, ela já pôs aqui pra gente, tá bom? Anotei. Doutora, diga às meninas para elas não esquecerem de mandar o gráfico com o nome delas, tá? O nome delas específico, para aí a gente não ter nenhuma dificuldade e aí elas poderem ser analisadas na próxima monitoria. Viram, né, meninas? Não preciso nem repetir. Isso aí é muito importante, porque às vezes a gente não consegue localizar o gráfico de vocês. Então, assim, isso atrapalha muito se vocês não mandam o nome, né? Então, na próxima mentoria é o Dr. Felipe e a gente vai pedir para ele, a gente vai encaminhar para ele o gráfico aí de vocês, tá? Que estão solicitando. A Mel ainda perguntou assim, ó, doutora, ainda estou na dúvida. Se, por exemplo, durante o dia, fazendo minha atividade normalmente, me sinto úmida, mas somente uma vez no dia, no momento que sinto o papel que escorregou, já anulo a sensação de úmida e considero só escorregadia? Sim. Escorregou uma vez, que seja, já coloca escorregadia no gráfico? Sim. Porque a sensação de escorregadia prevalece a sensação de úmida. E a sensação de escorregadia do ápice tem que ser sentida antes de passar o papel como depois? Esqueçam isso, gente, de ficar nessa... passar antes, depois... Anotou a escorregadia? Viu lá no gráfico que está escorregadia? Tá? Fico na dúvida, porque quando identifico a fase lútea, a sensação de escorregadia fica parecendo confuso. Se você já está na fase lútea, Mel, independente se está escorregadia ou não, você está infértil. Então, esquece. Não. Gente, vamos lá. Na próxima mentoria eu vou falar mais sobre isso, mas vamos lá. Preferencialmente, a gente vai sentir a sensação escorregadia na vulva. Sentir que a vulva está deslizando. Preferencialmente. Pamela, mas eu nunca sinto a minha vulva escorregando, eu nunca me sinto lubrificada. E agora? Você vai perceber no papel. Você percebe que sente escorregadia no papel? Sim. Então, você leva em consideração essa sensação. Mas se você sente a sua vulva escorregando, você vai levar em consideração a sensação da vulva. Entendeu, Mel? Ficou claro? Ficou claro, PBI. Difícil só na fase da amamentação, que eu sou demais. Vai, comum, mas manda o gráfico que a gente vai analisando. Pamela, please, só responde essa questão da piscina. Pode influenciar nessa sensação? Porque foi muita coincidência. 2 dias foram sensação molhada diferente pós-piscina. Mas só após a piscina que eu tinha identificado o ápice há 2 dias atrás. Não, gente. O que vai influenciar na piscina é que, por exemplo, na hora que eu estou na piscina, lógico, óbvio que a minha sensação vai ser molhada. Enquanto eu estou com um biquíni úmido, molhado, a minha sensação vai ser prejudicada porque eu estou com aquela umidade ali, eu estou com aquele biquíni molhado, aquele biquíni úmido. Então, qual que é a orientação? Que você faça a sua observação antes e depois que você tirou o biquíni, que você tomou banho e tudo mais.
Ai, Pâmela, mas 2 dias depois que eu estava na piscina. Aí já não tem interferência de piscina mais não, tá? Beleza, gente, que bom. Ai, Lara, obrigada por estar anotando aí os nomes. A sensação de muco escorrendo, a nota escorregadia. Não sei, Paula, é escorregadia? Ah, porque às vezes a sensação é de molhada. Eu senti que o muco desceu e molhou minha vulva, e não escorregadia. Não, mas foi depois que saí da piscina, só que eu tinha identificado o ápice 2 dias antes. Mas aí você se sentiu molhada, você estava na piscina e sentiu que estava molhada? Óbvio! É óbvio que você sentiu que estava molhada. Você estava na piscina. Então, se você tinha identificado o ápice foi identificado, esquece. Se o ápice foi identificado, bora para frente, tá bom? E gente, então vamos encerrar a mentoria de hoje, né? 1 hora aqui de mentoria, minha garganta já está doendo de falar sem parar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão do PBI, porque assim a gente vai pegando alguns temas importantes e trabalhando nas mentorias. Vocês estão gostando desse formato? Porque, não sei se vocês perceberam, eu tenho feito isso, né? Na mentoria passada eu falei do ápice, então cada mentoria eu estou vindo com um tema. A mentoria retrasada eu falei de amamentação, ciclos variantes, tá? Bebe água e cuida da Cecília, amo nós. Vou beber água, gente, estou cuidando, minha bebezinha aqui tá bem, graças a Deus. Está uma maravilha esse formato. Ai, que bom. A Lara, do suporte. Obrigada, Lara. Beleza, gente, estamos gostando desse formato, muito bom. Beleza, então tá ótimo, porque assim eu vou dando continuidade dessa forma, acho que vai firmando mais o conhecimento, né, o conteúdo, tá? Beijos para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Na semana que vem é o Dr. Felipe, na outra semana, vamos ver, se Deus quiser, estarei por aqui, tá? Uma boa noite, fiquem com Deus, bom descanso para todo mundo também. As anteriores já estão na plataforma, tá bom? Todas as monitorias estão na plataforma. Um dia depois da monitoria, a gente já consegue subir na plataforma para as meninas terem acesso, tá? Isso aí. Então, beijos, boa noite para todo mundo. Então, quem chegou atrasada, né? Assiste lá a mentoria na plataforma, tá? Beijos, gente. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, Lara. Tchau.